Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e vamos dar sequência aos capítulos finais. O de hoje é o capítulo 20 e estamos lendo o livro Drosófila. Capítulo 20, ele é narrado pela Lia. Somos donos de quê? Eu estava boquiaberta depois de ouvir a teoria do meu esposo, Enzo. Acredito que ele também tenha notado em qual categoria ele se encontrava. Percebi que ele estava esperando uma reação de medo após ouvi-la, mas nunca me senti tão conectada com ele quanto naquele momento. Podia finalmente entender nossa relação. Ele precisava de mim porque, de alguma forma, eu preenchia suas necessidades e o deixava satisfeito, completo. Em seus pensamentos, eu me encaixava nas categorias que ele entendia serem boas para ele, além dele mesmo. E eu precisava dele por escolha. Havia escolhido amá-lo. Escolhi ir contra a lógica para me afastar. Ele me amava por causa de. Eu o amava apesar de. E aqueles foram os anos mais felizes da minha vida, mais sinceros, nos quais os meus defeitos não importavam. Minhas crises de tontura eram tratadas como parte de mim, sem vantagens ou benefícios por tê-las. Apenas me vendo como eu era, convivendo com naturalidade, brigando e discutindo quando era necessário. Nunca ouvir me olhar com pena, somente aceitação. Meus defeitos faziam parte do conjunto de qualidades que não me tornavam perfeita, ou em alguma espécie de pedestal que me posicionava em um nível superior a ele. Com as minhas imperfeições, eu era perfeita para ele. Enzo era um psicopata, assim como todos os que lutaram na Grande Guerra e sobreviveram à Segunda Grande Depressão. Todas as suas ações visavam saciar alguma vontade sua, e eu o via dessa forma, nu, sem máscaras, sem véus de romantismo, sem filtros. Ele era exatamente o que eu precisava para ser eu mesma. Por isso havia escolhido ele, e ele a mim. Tentei passar adiante o que havia aprendido em vida, e uma dessas pessoas foi minha neta, Abby. Escutei ela falando: o inimigo era mau, que queria nos aniquilar, que estávamos lutando contra o mal do mundo, que o inimigo queria tomar nossas reservas de água e nossa floresta, que tínhamos que proteger o que era nosso. Mas queria saber a sua opinião, vovó. Também escuto a senhora falar que era uma guerra de extermínio. Por quê? Qual foi o real motivo para começar uma guerra? Não seria mais fácil sentar, conversar e dividir o que tínhamos? Não é assim que é ensinado? Como vamos combater o mal com mais mal ainda? Simplesmente não consigo entender. Não pude deixar de rir, pois havia encontrado a pessoa que entenderia o que eu pretendia passar. Disse: Você é muito inteligente, Abby. Conseguiu percorrer metade do caminho para encontrar a resposta. Fazer a pergunta certa. Essa é a metade do caminho. Mas foi por causa disso aqui, Abby, por causa da água. Esse foi o principal motivo. Nenhum dos dois lados estava realmente interessado em manter as florestas de pé. Aquilo representava um tesouro escondido: madeira, fontes de água, plantas medicinais, solo fértil para o plantio e minerais no subsolo. Ouro, prata, por cobiça. Abby, não se engane. Nós também cobiçamos, pois acreditávamos que era nosso, e nós não queríamos dividir com qualquer um que viesse pedir. Assim, de graça, sem receber nada em troca. Estava tentando ensinar que, irremediavelmente, precisávamos morrer, Abby, para que outros pudessem continuar vivendo neste planeta. Esse é o ciclo normal da vida. Queria continuar falando com ela, mas as minhas condições de saúde não permitiam. Queria contar para minha neta sobre a fragilidade da vida e a sua importância. Que a vida existe somente para nós mesmos e para aqueles que afetamos. Afetamos o resto, pois estamos imersos no mesmo meio, mas não na intensidade que acreditamos afetar. Que o impacto de nossas decisões no curso da vida, do planeta e do universo era pífio, quando comparado com a importância que nos colocamos. Assim como o nosso sofrimento.
seria o mesmo sofrimento possivelmente sentido pela drosófila no momento em que seriam esmagadas por estarem nos incomodando num dia quente e úmido, que era o mesmo impacto e sofrimento sentido pelo planeta quando explodimos uma bomba atômica e geramos uma grande nuvem de fumaça e radiação, a qual foi facilmente reduzida com chuva e o passar do tempo. Durou muito tempo para nós, que vivemos até os cento e poucos anos, mas muito pouco para o nosso planeta, que existe há vários bilhões de anos. E a radiação emitida pela bomba atômica não chegava à milionésima parte da radiação emitida pelo nosso Sol. Sol este que não era a maior estrela do universo observável, e ainda existia um universo não observável. Queria continuar contando à minha neta que nossas ações impactam a nós mesmos, no nosso ioctoscópio mundo, assim como uma drosófila no mundo das drosófilas, que a origem da complexidade de sentimentos e percepções que acreditamos sentir e ter eram sempre formadas inicialmente por partes simples, que somos iguais aos demais animais, mas nos enxergamos acima deles por acreditarmos que temos a capacidade de raciocinar e também acreditarmos que eles não a tenham da mesma forma que nós. Estamos nos colocando em pedestais de perfeição e distinção do meio que nos cerca, mas da nossa maneira, da maneira na qual enxergamos as coisas, assim como os psicopatas o fazem, por ser da forma que eles enxergam. E ainda assim vivemos em conjunto, tentando nos equilibrar no meio e com o meio em que vivemos, entre pessoas com empatia exacerbada, com empatia moderada, com empatia leve, sem empatia e narcisista leve, sem empatia, narcisista moderado, sem empatia e narcisista exacerbado, sendo essa apenas por um simples parâmetro comparativo. Contudo, a nossa rede de complexidade de reações internas acompanharam a nossa evolução neste planeta e fora dele, ou melhor, a nossa adaptação. Mesmo que precisemos voltar ao básico para entender que, em sua essência, somos iguais. Não somos donos do que nos cerca, fazemos parte do equilíbrio e estamos apenas usando de forma temporária. Somos apenas inquilinos. E esse é o final do capítulo 20, que é o último capítulo da Lia. Ela encerra com a conclusão do que ela gostaria de ter passado, que ela gostaria de ter passado mais coisas para a neta dela, que era a pessoa que ela mais se identificava com a forma de pensar e a forma de enxergar o mundo. Ela percebeu que a neta seria uma pessoa que compreenderia aquilo que ela gostaria de passar como ensinamento. Então é isso, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo e o que vocês estão achando do livro também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não deixe de comentar, pois isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e pode ser passado para mais pessoas. Não esquece de ativar o sininho, toda segunda-feira, uma nova história, um novo capítulo. Até a próxima. Tchau, tchau.